Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar como que quem vai estabelecer alguma mediação em uma situação de conflito, reconhecendo o quanto isso é polêmico, o quanto isso é delicado, né? Ou até mesmo em algumas circunstâncias um tanto constrangedor, porém necessário, como que nós podemos conceber aí, compreender algumas técnicas para intervenção nessas situações de conflito. Lembrando, né, que quem está envolvido ali na situação de conflito por si só não vai ter essa capacidade de resolver o conflito sozinho, precisa contar ali com o apoio de uma terceira pessoa ou até mesmo de um gestor. E se porventura você está numa situação, né, do seu trabalho, onde você observa dois colegas que estão ali se esbofeteando ou trocando farpas, né, trocando indiretas um com o outro, infelizmente, né, caberá a você essa possível decisão. E aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez eu tenha que intervir nessa situação de conflito. Então, se nada for feito, né, existe uma possibilidade desse conflito ir se progredindo, se intensificando, a ponto de aquela condição, aquela convivência naquele contexto de trabalho vai ficar insustentável, a ponto até mesmo de se perder total o propósito, né? Por que nós estamos aqui vivendo esse ambiente de trabalho se as pessoas já não têm mais essa capacidade de se comunicarem civilizadamente umas com as outras, né? Lembrando também que quando a gente tem uma situação de conflito, existe uma natural predisposição daquelas partes, daquelas pessoas que estão ali brigando, não brigarem sozinhas, né? Elas podem acabar também estabelecendo aí jogos de coalizões, que é quando elas começam a puxar para si outros colegas que não tem nada a ver com a situação, mas que querem também, né, entrar naquela disputa. Então, estabelecer uma intervenção em um conflito, por mais que seja uma situação um tanto difícil, um tanto sofredora, ela se revela necessária, porque o conflito ele não vai se resolver por si só. Então, a gente compreende, né, que nos contextos de trabalho nós temos essa diversidade de ideias, vários pontos de vista, várias pessoas pensando diferente, até que em um determinado momento algumas discussões podem surgir ali inevitavelmente, né? E dessas discussões, embora algumas pessoas consigam sair naturalmente, convivendo bem depois umas com as outras, a gente pode reconhecer aí, né, a impossibilidade de garantirmos uma perfeita integração e duas partes acabam entrando então numa condição de não consigo mais conviver com esse meu colega, né? A partir de agora eu quero destruí-lo nesse ambiente de trabalho. E aí então surge o conflito, né? Acontece que a maneira como essas duas partes vão se comportar é que vai revelar a intensidade do conflito que precisa então ser resolvido, né? E aí a gente observa que dessa condição de que um conflito no ambiente de trabalho pode ser uma condição inevitável, a gente tem como hoje, depois de já desenvolvermos muito bem os estudos sobre esse tema que causa tanta polêmica, né, que é um tanto delicado, mas que é necessário de ser investigado no contexto organizacional, e por isso é um tema que nós exploramos na área de comportamento organizacional, dos aspectos comportamentais do trabalho. Hoje a gente consegue, pela própria bibliografia, né, mas lógico, com base em evidências, identificar que existem três principais abordagens sobre como que um conflito possa ser gerenciado numa situação de trabalho, né? Eu posso ter ali a condição de total evitamento, não podemos deixar que as pessoas briguem aqui no ambiente de trabalho, né? Você tem que respeitar a boa convivência com seu coleguinha. Você não pode querer matar ou destruir ou aniquilar o seu colega no ambiente de trabalho. Todo conflito pode ser ruim, todo conflito pode causar estresse, mal-estar, desgaste e até mesmo perder o foco sobre qual seja o nosso compromisso aqui na nossa organização, o que de fato nós devemos fazer. Então existe aí essa perspectiva assumida por alguns gestores de que o conflito é ruim e deve ser evitado de toda e qualquer maneira. Mas em compensação, né, nem tudo é perfeito, existem aqueles gestores que estimulam aí alguns conflitos, né? Principalmente quando a gente precisa ter essa disputa para que as pessoas se comprometam a produzir mais e melhor, né? Como a gente observa aí em alguns comércios, e essa condição da competitividade interna acaba sendo até mesmo estimulada por alguns gestores. Um tanto perverso isso, né? Mas sabemos que é a realidade de algumas empresas. Então, se eu tenho essa condição de gestores que estimulam o conflito, ainda assim a gente precisa saber como conduzir depois a administração desse conflito, como que nós vamos conseguir estabelecer mediações, intervenções para que aquele conflito não acabe gerando, ao invés de trazer ganhos, acabe repercutindo em
danos para a empresa, né? Não apenas impossibilitando, inviabilizando a boa convivência entre os funcionários daquela organização, mas até mesmo, né, a ponto de se perder o sentido, o significado, o propósito do trabalho a ser desenvolvido aqui na nossa organização. E também existe aí a perspectiva inteligente, né, de que o conflito vai ser inevitável, uma vez que eu tenho pessoas que estão ali comprometidas em fazer dar certo, né, o que elas estão produzindo ali naquele contexto, justamente por esse desejo, essa vontade de fazer aquilo dar muito certo, pode ser inevitável que em algum momento elas vão se estranhar, vão bater de frente, vão confrontar ideias, então o conflito possa surgir. Se a gente reconhece que o conflito vai surgir, né, então a gente precisa ter maturidade, sermos espíritos de luz, né, capazes de entender que o conflito precisa ser administrado, né? Bom, temos uma máxima, né? Pelo menos é uma apropriação minha. Perceba que a gente só estabelece conflitos, a gente só briga quando a gente realmente quer ver aquilo dar certo. Eu posso apostar contigo que você deve ter algum casalzinho de amigos, né, que eles possam ter muito orgulho de falar: nós nunca brigamos, né? A gente está sempre aqui em perfeita convivência. Pode questionar se existe amor nesse tipo de relacionamento, tá? Porque quando a gente realmente quer que aquilo dê muito certo, né, é inevitável que a gente jogue muita energia em cima daquilo, a gente quer que realmente vingue as nossas pretensões, as nossas intenções. Então, do mesmo modo como eu quero muito que aquilo dê certo, eu quero que as minhas vontades prevaleçam, outra pessoa, outro colega vai ter essa mesma gana também de fazer o trabalho dar certo, né? E aí, né, se a gente tem duas pessoas que têm os seus interesses antagônicos, o conflito vai ser inevitável. E perceba que as duas estão muito interessadas, realmente comprometidas em fazer com que aquilo dê certo. Então, se o conflito existe numa empresa, você pode ter essa estimativa de que as pessoas que estão ali brigando é porque elas levam muito a sério aquele emprego, né, aquele trabalho. Não é apenas o ganha-pão delas. Elas querem que aquela empresa realmente seja promissora nas suas carreiras, né, que aquela experiência seja uma experiência de destaque nas suas vidas. E exatamente por isso, então, acabam estabelecendo um conflito entre si. E se existe esse reconhecimento de que o conflito possa ser inevitável, então a gente precisa ter uma análise racional, né? A gente precisa ter uma condição de analisar criteriosamente como que esse conflito está acontecendo para intervir de uma maneira bem objetiva, bem eficaz, para que esse conflito possa ser resolvido. Então nós temos aí 3 principais abordagens sobre como que o conflito possa ser administrado, né? O conflito deve ser evitado de qualquer maneira, o conflito que é estimulado e o conflito que eu sei que vai ser inevitável, então a gente precisa analisá-lo para ter o foco ali nas suas soluções. Então, em cima dessas 3 perspectivas, né? A primeira aí, uma intervenção estrutural. O que significa intervenção estrutural? Bom, eu posso tentar evitar o conflito ao máximo. Eu não quero que as pessoas briguem, eu quero que os meus colegas de trabalho sejam amiguinhos de infância aqui nesse contexto e que eles se entendam perfeitamente bem. Cara, isso não dá certo nem na família, né? Quantas ceias de Natal aí a gente não vê as pessoas quase se esbofeteando justamente porque estão ali reunidas pessoas que se amam, né? Então, se eu tenho que evitar ao máximo uma situação de conflito, né, eu posso ter aí uma ênfase, né, concentrada sobre as causas. A intervenção estrutural vem dizer exatamente isso. É uma perspectiva tradicional de que o conflito tem que ser evitado de qualquer maneira e a gente precisa identificar quais são as causas reais. O que realmente esteve em jogo? O que realmente provocou essa situação de conflito aí nesse tipo de contexto? Se eu adoto essa perspectiva, olha, a gente tentou evitar ao máximo o conflito aqui na empresa, não conseguimos, estamos infelizes, né, muito angustiados, porque 2 coleguinhas aqui realmente estão trocando ferpas um com o outro, né, estão aqui um querendo explodir o outro. Então, se o conflito realmente aconteceu, eu preciso identificar quais foram as reais causas, o que realmente gerou essa situação de conflito. Tendo então essa orientação para identificar as origens desse conflito, eu assumo essa perspectiva da intervenção estrutural. E quando eu vou adotar esse tipo de intervenção, a gente pode fazer o seguinte: eu posso definir objetivos comuns, né, minimizando aí as diferenças entre as pessoas, né, fazer com que as partes que estejam envolvidas no conflito entendam como que elas são complementares, resgatem esse senso de equipe. Olha, nós temos objetivos que precisamos alcançar e a gente só vai conseguir alcançar se vocês juntos se comprometerem com esse nosso objetivo.
Eu não preciso nem definir um objetivo novo, não. Eu posso simplesmente voltar a enfatizar qual que é o nosso propósito aqui nessa nossa organização. O que de fato nós nos comprometemos a fazer? Ou acorda para a vida, né? Aqui não é espaço para você ficar brigando, ficando de picuinha aí com seu coleguinha, não. Aqui é imprescindível que todos nós tenhamos foco na razão de ser da nossa organização, na nossa missão, no nosso objetivo estratégico. Então vamos voltar a ter atenção para o que é prioridade de todo o nosso trabalho, de todos nós aqui, porque todos nós precisamos fazer esse trabalho bem feito, né? Então eu posso identificar, por exemplo, né, que talvez a causa do conflito tenha sido algum instante que as partes simplesmente esqueceram, né, desse propósito do trabalho. Uma outra alternativa que eu tenho para uma intervenção estrutural é quando eu vou criar sistemas de recompensas, né? Vou propor alguns incentivos, algumas recompensas para validar, para enfatizar mais o bom desempenho, né? Como que realmente é importante conduzirmos um trabalho em equipe, né? Então, se eu proponho um sistema de recompensas, onde as pessoas vão sair ganhando porque elas estão se ajudando mutuamente, eu resgato esse senso de equipe ali entre as pessoas que talvez estejam brigando no ambiente de trabalho. Outra possível ação é reagrupar os envolvidos, reorganizar como que os membros dos grupos estejam distribuídos ali, né, para que eles possam ou estabelecer uma integração, porque eles precisam estar mais íntimos para desenvolver o trabalho, né? Então a gente reduz ali um grupo de trabalho, ou a gente traz mais membros para esse grupo de trabalho, a ponto das pessoas, daquelas duas partes que estejam brigando, né, possam vir a se sentir constrangidas, porque não estão conseguindo manter o senso de grupo ou o senso de equipe de trabalho. Então eu posso reagrupar essas partes que estejam em conflito, né? Bom, agora vocês vão ter que trabalhar com uma nova chefia, vocês vão ter que trabalhar com novos colegas. Então, já que vocês estão mais familiarizados com esse trabalho, é hora de vocês terem condições de apresentar para esses novos integrantes aqui do grupo como que o trabalho deve ser feito. Ou então, bom, vocês estão brigando muito, né? Vocês estão aqui em visível conflito. Agora vocês vão precisar desenvolver um projeto juntos. Que lindo, né? O trabalho tem que ser bem feito. Então vocês vão ter que se reunir aí de alguma maneira. Então eu posso reagrupar os envolvidos. E uma outra possibilidade, né, é estimular o remanejo de pessoal. Se eu identifico que realmente está impossível, não temos mais condições mesmo de fazer com que essas duas partes parem de brigar e voltem a trabalhar em conjunto, então talvez seja imprescindível separá-las mesmo, remanejando cada uma dessas partes, cada uma dessas pessoas para grupos, para setores ou equipes diferentes, em alguns casos até mesmo para cidades diferentes. Porque se eu vejo que ficou impossível a boa convivência entre aquelas partes que estão brigando, então não temos condições de mantê-las trabalhando em conjunto aqui na nossa organização. E uma outra alternativa que eu tenho para uma intervenção estrutural é, de fato, separar, né? Então, se eu vejo aquelas partes que estão ali em conflito, não tem mais condição nenhuma de estabelecer uma reconciliação, então vamos separá-las. Desde essa condição de poder remanejar algumas pessoas ou até mesmo separar ali aquelas pessoas, né, para unidades completamente diferentes dos seus contextos de trabalho. Isso, inclusive, né, pode acabar servindo como uma ameaça para aquelas partes que estejam brigando. Se elas estão teimando em continuar no conflito, né, na hora que a gente fala, olha, já que você não está conseguindo mais trabalhar com esse colega, eu vou ter que te tirar do seu setor, né? Assim como o seu coleguinha com quem você está brigando, também vamos tirá-lo do setor. Então isso pode gerar até mesmo despertar nessas pessoas uma reavaliação. Opa, eu gosto aqui do meu cargo, eu gosto da posição que eu ocupo na empresa hoje, eu não quero mudar de setor. Então eu posso até mesmo induzir aquelas partes que estejam brigando a tentarem conversar entre si para acabar logo com essa situação chata de um conflito, né? Então perceba que para eu ter uma intervenção estrutural, eu vou trabalhar exatamente em cima das causas. Será que a causa foi porque faltou esse consentimento do objetivo, que era comum para as partes que estão ali brigando, né? Será que a causa do conflito foi porque reconhecemos o mérito de um e desmerecemos o mérito do outro, e a gente precisa redefinir essa maneira de recompensarmos o bom trabalho, né? Ou porque as pessoas ali perderam esse senso, né, de formar um mesmo grupo, formar um mesmo setor, um departamento na empresa, e a gente precisa então redefinir como que nós vamos distribuir as responsabilidades ali nesse contexto de trabalho. Então, essas são possibilidades para trabalhar a intervenção estrutural em cima das causas do conflito. O outro tipo de intervenção que nós temos é a intervenção no processo do conflito, né? A intervenção no processo vai representar aí a perspectiva interacionista, ou seja,
aquele gestor que sabe que o conflito vai acontecer, né? E se o conflito pode acontecer, então ele até mesmo em alguns casos estimula o conflito para que as partes despertem para novas ideias, para que confrontem as suas perspectivas, para que se tornem mais suscetíveis, né, às sugestões ali umas às outras. Então talvez eu precise estabelecer essa dinâmica do conflito para dar um novo gás, né, para dar uma nova pressão para o trabalho ser desenvolvido ali naquele contexto. Essa condição da intervenção no processo vai implicar na identificação das causas emocionais, ou seja, não estamos focando especificamente, né, nas condições do trabalho, mas nas emoções que acabaram desenvolvendo aqui esse determinado conflito, né? E aí se eu vejo que eu tenho como apelar para pegar nessas emoções, despertando nessas pessoas, né, uma interação, né, que elas possam reavaliar as suas maneiras de conviver umas com as outras, então nós vamos focar nas causas emocionais. Quais foram as emoções que realmente despertaram essas pessoas, induziram essas pessoas a estabelecerem conflito ali uma com a outra? Para isso, então, eu tenho algumas possíveis soluções. Eu posso desativar o conflito, né, estimulando aí, surpreendendo as partes que estejam envolvidas nesse conflito, né, a terem que estabelecer maior cooperação entre si, né, ou então eu posso simplesmente falar, olha, se vocês não têm mais condições de conviver, então vocês vão ficar brigando, eu não tenho nem por que continuá-los aqui nesse contexto de trabalho, né? Colocá-los ali em desmérito. Isso imediatamente desativa o conflito. As pessoas ficam, opa, por que eu estou brigando? Não adianta eu continuar brigando, né? Se eu só estou saindo perdendo. Então eu posso imediatamente desativar o conflito. Eu também tenho a possibilidade, né, de confrontar as partes, né? Então eu posso fazê-las com que elas apresentem mesmo numa interação face a face, né? Que elas falem o que vocês estão sentindo, por que vocês estão se desentendendo, né? Então vamos lá, qual que é a perspectiva de um, qual que é a perspectiva de outro? Confrontá-las, pô-las ali frente a frente. E aí, se esse mal-estar está consolidado, como é que a gente pode resolver isso agora então, né? Isso, logicamente, vai despertar muitas emoções, inclusive isso requer uma alta maturidade de quem venha a estabelecer essa intervenção no conflito, porque pode ser que nesse primeiro momento, né, no primeiro instante desse tipo de intervenção, as partes intensifiquem ainda mais aquelas mágoas que as induziram à experiência de conflito, né? Então isso requer maturidade. Uma outra possibilidade é criar colaborações, né? Criando situações aí para que as partes trabalhem em conjunto. Olha, estou observando que vocês estão se desentendendo, né? Mas eu vou reforçar ainda mais para que vocês estabeleçam união, tá? Então, se vocês não estão conseguindo estabelecer uma boa convivência, nem que seja forçosamente, vocês vão ter que estabelecer uma melhor sinergia entre vocês, porque agora vocês vão ter mais trabalhos para serem feitos em conjunto. E aí, né, se prepare, porque pode ser que tapas, né, surjam ali, mas beijos também podem aparecer, né? Então vamos induzir as pessoas a conviverem mais entre tapas e beijos, até que elas consigam perceber que uma realmente é imprescindível para o bom desempenho da outra. Uma outra possibilidade também é estabelecer a mediação sobre a reconciliação. Então é como se eu me responsabilizasse por trazer, né, o peso desse conflito, a responsabilidade para resolver esse conflito para uma terceira parte, né? Seria a condição aí de eleger um árbitro, né? Alguém que realmente seja escalado para essa finalidade pontual de resolver aquela situação de conflito, né? E aí é lógico que as partes vão precisar respeitar, nem que seja por uma imposição de uma ordem de comando, ao que seja determinado por esse árbitro, por essa pessoa que realmente tem essa função técnica de fazer com que aquele conflito seja extinto. E, por último, né, da perspectiva de que os conflitos são inevitáveis, então a gente tem que saber administrá-los, a gente pode ter uma intervenção mista, né? Quando a gente adota esse tipo de intervenção, é porque a gente tem o foco sobre a solução, precisamos resolver essa situação de conflito, né? E a gente pode identificar várias causas, desde as causas reais, né, materiais, até mesmo as causas emocionais que estão implicadas nessa situação de conflito. E aí, para isso, eu preciso, talvez, estabelecer regras, né? Então, especificar como que a gente vai limitar esse conflito e voltar a ter o foco sobre o trabalho. Organizando os grupos de trabalho também, né? Estabelecendo aí quais sejam as atribuições, os papéis, as partes que estejam envolvidas, né? Talvez possa ser que aquele conflito tenha surgido exatamente como um conflito de papel.
Então as pessoas não tinham claramente definidas as regras sobre o que elas deveriam fazer, isso acabou despertando emoções e aí a gente tem uma causa mista, né? Desde a indefinição de um aspecto especificamente formal, do que era esperado do desempenho de cada um, até mesmo as emoções de um identificar o outro como uma ameaça. Opa, essa pessoa aqui está fazendo um trabalho que era o meu trabalho, né? Então eu posso ter esse tipo de intervenção focando na solução. Posso criar papéis de ligação, que é quando a gente pode contar também com uma parte terceirizada, e não precisa ser obrigatoriamente um outro funcionário que venha atuar como um árbitro nessa situação de conflito, mas eu posso até mesmo contratar uma consultoria ou promover um programa de treinamento, né, para despertar ali naquelas partes que estejam numa situação de conflito, novas reflexões, novas perspectivas sobre o que de fato isso esteja repercutindo nos trabalhos delas, né? Ou então posso atribuir papéis integradores, né? Estabelecer ali funções de integração para alguns funcionários que já atuam na minha organização, pedindo para eles assumirem, né, essa condição de coordenar aquela situação de conflito, né? Façam com que as partes estejam realmente aptas a estabelecerem uma reconciliação entre si. Mas perceba que para todas essas ações é imprescindível a gente ter uma condição de uma análise muito criteriosa, a devida observação sobre o que de fato gerou aquele conflito, como que as partes estão se comportando, quais são as emoções que estejam ali em jogo nessa dinâmica aí desse conflito que esteja sendo vivido na organização. Logicamente, né, que independente do tipo de intervenção que eu venha assumir, é imprescindível que a gente compreenda essa condição de que um contexto de trabalho, uma organização, é um contexto de coletividade e justamente por essa coletividade, por essa diversidade de ideias, né, a gente precisa considerar quais são os efeitos da intervenção sobre um conflito. Se eu não tenho essa preocupação em intervir e deixo o conflito continuar, né, eu incorro no risco daquele conflito se tornar intenso o suficiente para garantir que ele só vai ter um desfecho disfuncional, mas eu preciso saber muito bem como intervir, como considerar, né, as perspectivas, as partes que estejam ali envolvidas numa situação de conflito, para garantir que o conflito não tenha um final disfuncional, mas que me possibilite sim estabelecer uma reconciliação entre aquelas partes, de modo a garantir uma possibilidade funcional desse conflito. Se for necessário viver todo esse mal-estar enquanto essas partes desenvolveram essa dinâmica desse confrontamento uma com a outra, que a gente possa despertar para o que a gente pode aprender, o que ainda se faz necessário aprimorar nas nossas medidas de gestão aqui, especialmente nas nossas práticas de gestão de pessoas. E nos dias de hoje, lidar com gestão de pessoas é inevitavelmente ter habilidade, requer essa habilidade para saber compreender a natureza humana, especialmente para a condição de saber como intervir e administrar conflitos. Não adianta pensarmos um profissional de gestão de pessoas, de recursos humanos, restrito ali apenas sistematizar processos ou controlar documentos típicos de departamento pessoal. Lidar com os talentos de uma organização é lidar com a natureza humana. Por isso, é imprescindível que a formação de gestores de pessoas, né, de profissionais da área de gestão de pessoas, englobe aí essa importância da gestão de conflitos, que eu realmente espero tenha sido prazerosamente apresentado aqui ao longo dos meus vídeos para abordar esse tema. Muitíssimo obrigado pela atenção, muitíssimo obrigado por me acompanhar aqui nesses meus vídeos.